Olá pessoal, iremos abordar sobre doenças pós-colheita. Meu grupo é composto por mim, Alcione Miranda, pelo Daniel Muniz e pela Yara Rocha. As doenças na pós-colheita, elas são ocasionadas pela ação de fitopatógenos que afetam as culturas desde a colheita até o processo de comercialização, provocando perdas que variam de 10 a 30% na produção total das culturas afetadas, e essas perdas elas podem alcançar até 50% nos países tropicais. De maneira geral, as frutas e as hortaliças são mais acometidas pelas doenças na pós-colheita. Então, eu trouxe um gráfico aqui, que mostra a distribuição do peso das perdas na pós-colheita de frutas e hortaliças. E como podemos observar, as maiores perdas ocorrem no manuseio e no transporte. São decorrentes do manuseio e do transporte. Isso ocorre porque quando não são manuseadas corretamente, pode acontecer de ter injúrias mecânicas, e aí essas injúrias elas são uma porta de entrada para os agentes fitopatogênicos, que ocasionam doenças que podem trazer grandes prejuízos. Então, as perdas ocasionadas por essas doenças, elas podem ser qualitativas, que são aquelas representadas por sintomas que atingem a parte externa dos frutos, e aí vai alterando a aparência dos produtos e tornando eles menos atrativos e menos comercializáveis. E as perdas quantitativas, que são aquelas que são resultantes da infecção rápida e extensa dos patógenos no tecido do hospedeiro. Então, as doenças na pós-colheita, elas podem ser, de uma forma geral, classificadas como típicas e quiescentes ou latentes. As típicas são aquelas que são decorrentes, de ferimentos nos frutos, e aí a infecção ela só vai ocorrer, o patógeno só vai ocasionar a infecção quando tem um ferimento, que aí ele penetra para que ele possa penetrar no fruto. Como exemplo, eu trouxe o bolor verde dos citros, e já as doenças quiescentes ou latentes são aquelas em que a infecção ocorre mesmo na ausência de ferimentos, e aí permanece latente, vindo a manifestar os sintomas apenas quando o fruto atinge a maturação. Como exemplo, eu trouxe a antracnose em frutos de manga. Então, o fungo ele pode afetar a fruta ainda no campo, porém os sintomas eles só vão ser manifestados quando o fruto atinge a sua maturação. Então, para o controle bem sucedido das doenças na pós-colheita, isso depende da integração das tecnologias de pré e pós-colheita disponíveis. O controle ele deve começar desde o campo, com medidas como a redução de fontes de inóculo, através da eliminação de restos de culturas, e pelo manejo fitossanitário adequado. Como vocês puderam observar, as doenças quiescentes, elas afetam a cultura desde o campo. Então, é necessário que o controle, para que evite as perdas na produção, que seja feito um controle preventivo, que inicia desde o campo. Então, iremos falar um pouco sobre as culturas de importância agrícola, Algumas culturas que são afetadas pelas doenças na pós-colheita e que têm grandes perdas decorrentes dessas doenças. Então, a banana ela é uma cultura de grande importância, tanto a nível nacional quanto mundial, no que diz respeito à produção e à comercialização, e ocupa o segundo lugar em volume de frutas produzidas no Brasil e a terceira posição em área colhida. Além disso, é uma fruta que apresenta um alto valor nutricional.
No entanto, essa fruta ela é bastante acometida pela ação de agentes patogênicos que provocam doenças que ocasionam grandes perdas na pós-colheita. Então, as principais doenças são a antracnose, ocasionada pelo agente Coletótrico muscae, podridão da coroa, que tem diversos agentes que são associados a essa doença, como cefalospóreo, ceratocystis paradoxa, Daytoniella torulosa, fusário e Coletótrico muscae. Ponta de charuto, que é ocasionado pelo agente Verticillium theobromai, e a mancha de diamante, ocasionada pelo Cercospora ai. Dentre essas doenças citadas, a que é de maior importância, considerada de maior importância, é a antracnose. É um problema que afeta as culturas tanto em pré quanto em pós-colheita. Ela ocorre de duas formas distintas. Antracnose de frutos maduros, que a infecção tem início nos frutos verdes, ainda no campo, e na ocasião em que os esporos dispersos no ar, eles são depositados sobre os frutos, germinam, formam apressório e penetram neles, permanecendo assim quiescentes até o início da maturação desses frutos. Então, normalmente, nenhuma lesão se manifesta em frutos verdes ainda no campo. Eles permanecem quiescentes e só são manifestas quando o fruto atinge determinado estado de maturação. Após a colheita, a infecção quiescente ela vai se manifestar, pode ser manifestada durante o período de transporte e a maturação dos frutos, como eu já falei. Então, a antracnose não latente é aquela que é produzida pela invasão do patógeno em ferimentos ocorridos sobre os frutos verdes em trânsito, ou seja, esses ferimentos eles geralmente são decorrentes durante o despencamento dos cachos, e aí fazendo assim com que haja uma porta de entrada para o patógeno ocasionar a doença nos frutos, né? Então, a espécie responsável pela antracnose na banana é o Coletótrico muscae, que é uma espécie que tem grande variabilidade quanto à forma e o tamanho dos esporos, características culturais, reação a produtos químicos e também a patogenicidade desse fungo. Então, os conídeos do coletótrico, quando eles são depositados sobre os frutos verdes no campo e na presença de um filme de água, eles germinam e formam um apressório dentro de 4 horas. E a penetração ela ocorre 24 a 72 horas após a germinação dos conídeos. Então, nesse caso, a infecção permanecerá quiescente, né? Permanece quiescente até o início da maturação, ocasião em que esses sintomas eles vão se desenvolver. Então, acredita-se que os taninos presentes na casca verde dos frutos e ausentes na madura possam estar envolvidos na quiescência do patógeno nos frutos verdes. Quanto à sintomatologia, os sintomas eles são caracterizados pela formação de lesões escuras e deprimidas, que, sob condições de alta umidade, cobrem-se de frutificação rosada, que essas frutificações elas são os acérvulos do coletótrico. Essas lesões, com a maturação do fruto, elas aumentam de tamanho e aí podem coalescer, formando grandes áreas necróticas deprimidas. Geralmente, a polpa ela não é afetada, somente quando expostas a altas temperaturas ou quando os frutos eles se encontram em estágio de maturação adiantado. Então, quando os frutos que são atacados pelo coletótrico, eles amadurecem mais depressa do que os sadios. E aí, isso faz com que a polpa do fruto também venha a ser afetada por essa doença. Então, em relação ao manejo da antracnose, né, as medidas de controle, como eu falei anteriormente, elas devem
para as doenças na pós-colheita, elas devem ser iniciadas ainda no campo. Então, eu trouxe algumas medidas que devem ser tomadas para se evitar, né, a ocorrência dessa doença nos campos de produção de banana. Então, realizar a eliminação das folhas velhas, brácteas e restos florais que funcionam como fonte de inóculo para o patógeno. Fazer a cobertura dos cachos com sacos de polietileno perfurado, preferencialmente que essa cobertura seja feita antes da abertura das pencas. Fazer a limpeza e a desinfestação dos tanques de despencamento e lavagem após o uso. Fazer também a renovação periódica da água dos tanques, né, que isso é feito para evitar que a lavagem dos frutos em altas concentrações do inóculo. Utilizar né, embalagens descartáveis, fazer a asepsia das câmaras de maturação e, como controle químico, né, é utilizado fungicidas, e aí fazer a imersão dos frutos em caldas de fungicidas à base de tiabendazol, benomil ou tiafanato metílico, em concentrações que podem variar de 200 a 400 ppm. Em casos graves das frutas ainda no campo, recomenda-se realizar pulverizações semanais com fungicidas de tocabomatos, que vai evitar que ocorra a incidência de manchas dos frutos no campo. Então, tem-se feito estudos, né, para comprovar, né, a eficiência do controle biológico utilizando extratos de plantas e também relacionados à temperatura, né, o efeito da temperatura, né, na ação do coletótrico nesses frutos. Então, eu trouxe aqui um estudo que mostra que foi realizado em 2018 para mostrar, né, o efeito da temperatura e dos extratos de plantas no controle da antracnose. Então, nesse estudo, ele mostrou que a temperatura, eles avaliaram diferentes temperaturas, né, e mostrou que a temperatura de 15 graus Celsius na temperatura de 15 graus Celsius houve um menor crescimento micelial do fungo. Então, isso mostra a importância da temperatura no manejo e controle dessa doença. E também observou-se que os extratos das plantas eles são eficazes para o controle da antracnose na banana. Como vocês podem observar aí no gráfico, o extrato de limão galego ele foi bastante eficaz, ele praticamente inibiu o crescimento micelial do fungo, proporcionando um efeito similar ao do fungicida. Então, assim, o controle da temperatura e a utilização dos extratos vegetais, como podemos observar nesse estudo, são importantes ferramentas no controle dos agentes fúngicos, né, que causam essas perdas econômicas na produção dos frutos da banana, e sendo uma fonte, né, alternativa ao uso de defensivos agrícolas no controle da antracnose. Eu trouxe um outro estudo que foi realizado no ano de 2015, que mostra a eficiência da utilização de leveduras, Saccharomyces, no controle da antracnose. Nesse estudo, eles comprovaram que a levedura ela provocou uma redução de 48% a 35% no progresso da doença, e que elas observou-se também a formação de halo de inibição e a produção de compostos voláteis
por essas leveduras, indicando que elas atuam por meio do antagonismo e mostrando-se como potenciais agentes no controle biológico do coletótrico musai na cultura da bananeira. Então, para dar continuidade, e passar a palavra para o Daniel, que irá abordar um pouco sobre a cultura do tomateiro. Bom, dando continuidade à apresentação, vou falar para vocês um pouco sobre doenças em pós-colheita na cultura do tomateiro. Primeiramente, vamos começar com a importância da cultura. Como nós sabemos, a cultura do tomateiro ela pode ser utilizada na indústria para a produção de molho de tomate, e também pode ser utilizado para a produção do extrato de tomate, como nós sabemos e utilizamos, né, aqui de forma nacional e com certeza de forma internacional, fora do Brasil, o tomate também é utilizado tanto para o molho de tomate quanto para o extrato de tomate. Além disso, o tomate também, ele pode ser, que é uma hortaliça-fruta, ele pode ser utilizado também, consumido in natura, né? Na hora do almoço, na hora da janta. Ele pode ser também misturado com outros alimentos, como é o caso aqui que a gente está vendo da salada, né? Que a gente pode estar consumindo com outros materiais, com outros alimentos, e assim compondo, né, a nossa gastronomia brasileira e nacional, tanto nacional quanto internacional, né? Bom, pessoal, para vocês terem uma noção do quanto é importante, né, além da funcionalidade e do uso do tomate no nosso sistema brasileiro, internacional, enfim, eu trouxe aqui para vocês alguns dados do IBGE, tá bom? Do ano de 2019. E revela, né, claramente a importância dessa cultura para o Brasil. Bom, no ano de 2019, houve uma área plantada ou destinada à colheita de aproximadamente 55 mil hectares para o tomate. Além disso, houve uma quantidade produzida de aproximadamente 4 milhões de toneladas, algo extremamente grande. Houve também aproximadamente 72 mil quilogramas por hectare de rendimento médio de produção, dando um total de uma produção aí de mais 5 milhões de reais de rendimento. Então, vocês podem perceber, né, através desses números, que é uma cultura de extrema importância para a nossa sociedade. No entanto, né, tem sido acometida por várias doenças, no caso, a gente trabalhando com doença em pós-colheita, eu trouxe aqui para vocês, né, essa cultura tem sido atacada e, enfim, diminui muito a qualidade do produto final, né, que vai para a mesa dos consumidores. Algo bem interessante que tem para se destacar é que quanto menor o tempo de colheita em relação ao consumo, quanto menor for esse intervalo de tempo, menor vai ser a, a como é que eu posso dizer, a intensidade do ataque dos patógenos. Justamente porque à medida que o fruto vai amadurecendo, ele vai ficando mais suscetível às intempéries dos ataques, né? No caso de fungos, bactérias, enfim. E aí eu trouxe para vocês aqui, né, as principais doenças, né, de pós-colheita que atacam o tomate. Dentre elas tem a tracnose, mofo preto e as podridões. Para vocês, eu decidi destacar a antracnose e a podridão mole. Antracnose do tomateiro. Vamos falar um pouco agora sobre a antracnose. A antracnose do tomateiro pode ser causada por diversas espécies de coletótrico, dentre elas Glossporioides, Coccoides e Limatium. Além disso, o gênero ele se caracteriza, né, pela produção de conídeos, que são os esporos, e o gênero ele tem a capacidade do hemibiotrofismo, ou seja, a capacidade de viver tanto em tecidos vivos quanto em tecido morto. Nesse caso, os conídeos eles podem ser disseminados tanto a longas quanto a curtas distâncias. A curta distância ele pode ser disseminado por
respingos de chuva ou pela irrigação, e a longa distância ele pode ser disseminado por sementes, por mudas, implementos agrícolas, né? Ou até mesmo através da ação do vento e ferramentas contaminadas. No caso, quando esses conídeos eles ficam na superfície de um tecido e há água, né? E esse tecido tem água na sua superfície, a água ela serve como um indutor de germinação dos conídeos que logo em seguida vão infectar o tecido através da cutícula. Bom, o fungo também, muito interessante essa parte, queria que vocês tivessem muita atenção nessa parte. Ele pode infectar os frutos ainda verdes e permanecer latente por longos períodos, né? E depois se manifestar mais tarde em frutos maduros, como é o caso aqui dessa imagem. Vocês podem perceber um fruto bem, né, um estágio avançado da doença. Bom, outro detalhe importante para se destacar é que o micélio, né, desse fungo, ele pode permanecer, né, viável por um longo período, o que torna, né, ele tendo a capacidade, né, de infectar sementes e restos culturais. Ou seja, esse micélio vai deixar ele vivo por um longo período e ele pode, através da infecção na semente do estado de latência, né, é, infectar outras áreas, outros locais. Eu vou dar para vocês alguns manejos, né, que vão fazer sentido quando a gente estiver falando sobre cada técnicazinha de manejo, tá ok? Bom, além disso, falar para vocês um pouco agora sobre a sintomatologia da antracnose do tomateiro. Primeiro, ela começa com pontuações de coloração marrom, tá bom? À medida que o tempo passa, vai aumentando, né, o diâmetro dessa espécie de lesão, né, que vai acontecendo por conta da incidência do patógeno, e a formação de massas de esporos, né, com o tempo, com o período, à medida que vai evoluindo a doença. E ocasionando a produção de escleróides, que nada mais são do que as estruturas de resistência, né, que fazem com que o fungo ele possa sobreviver por muito tempo, né, até que ele encontre condições ambientais favoráveis para a sua germinação. Como vocês podem ver aqui na outra imagem, é a Anthracnose tomateira, mas só que é outra espécie de tomate. Mesma coisa, pontuação de coloração marrom, aumento do diâmetro das lesões, formação de massas de esporos e a produção de escleróides à medida que o tempo passa. Bom, em relação ao manejo, o que é que a gente pode falar sobre o manejo da antracnose do tomateiro? Um manejo muito interessante, né, e óbvio que a gente pode utilizar é das sementes sadias. Como eu falei, o fungo ele pode estar infectando, né, uma semente e pode estar ali vivendo por muito tempo até que ele encontre um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Então é necessário que você compre sementes sadias, né, para garantir a ausência da estrutura do fungo. Além disso, a rotação de culturas, né, deve-se tendo pelo menos evitar no mínimo, né, um plantio de 3 anos, né, de uma cultura, por exemplo, tomate, você tem que plantar ele daqui a alguns anos para que ele, né, não possa, né, na verdade, possa dificultar a incidência desse fungo na área. Podemos também utilizar cultivares resistentes, né, e destruir os restos culturais, já que o fungo ele pode viver tanto em ambiente com tecido morto quanto em ambiente com tecido vivo. Então é necessária a limpeza da área, né, com a eliminação de restos culturais, para que diminua a incidência desse fungo na área. Bom, além da antracnose, nós temos também a podridão mole do tomateiro. Como eu havia falado, eu vou explanar um pouco mais essa doença. Bom, em relação a sua etiologia, a antracnose do tomateiro, a podridão mole do tomateiro, ela é causada, né, pelo Pectobacterium carotovarius, subespécie carotovaro. Bom, essa espécie, ela é saprófita, tá? E possui alta capacidade de adaptação, né,
de acordo com uma larga faixa de temperatura, e ela consegue ser viável por longos períodos de tempo. Nesse sentido, como nós podemos destacar aqui também, nós vamos falar um pouco sobre a sintomatologia. Como vocês podem perceber nessa imagem, há uma espécie de desintegração aquosa do fruto. Tá? Vocês podem perceber, é tipo uma desintegração aquosa do fruto que é causada por ferimentos mecânicos ou pode ser causada por insetos também. Ou seja, a partir de um ferimento mecânico ou um ferimento causado por inseto é que há a incidência da bactéria no tecido hospedeiro, no caso do tomate, e há a formação da podridão mole do tomateiro. Como vocês podem perceber aqui nessa outra imagem, está no mesmo sentido, uma desintegração aquosa do fruto causada, né, a partir do ferimento mecânico ou do ferimento causado por insetos. Bom, em relação ao manejo, o que é que nós podemos destacar do manejo da podridão mole do tomateiro? Primeiro, podemos utilizar o controle preventivo, né? No caso, o controle preventivo com a escolha de local e a escolha da data de plantio. Ou seja, a escolha de local, por quê? Porque você vai estudar a área de plantio, né? E vai saber, vai estudar, vai entender se há ou não a incidência desse patógeno na área. Obviamente que se houver incidência do patógeno, você não vai plantar tomate naquela área. Em relação à época de plantio, onde a incidência da doença é no período do ano onde tem menor atividade da doença, menor chance dela incidir naquela área. Então é muito importante, né, a escolha da data de plantio e a escolha do local de plantio. Sobre o manejo ainda. Vamos falar para vocês um artigo, dois trabalhos bem interessantes que eu encontrei, né, nas minhas pesquisas sobre o manejo dessa doença. O primeiro trabalho que eu encontrei, apesar de antigo, né, no ano de 2009, foi sobre o estudo, né, de antagonistas, né, no caso para controlar a podridão mole do tomateiro. E o que foi que eles encontraram? Eles avaliaram, né, procariotas e tentaram entender o potencial, né, do antagonismo em relação do antagonismo desses biocontroladores em relação ao podridão mole do tomateiro. E eles descobriram 3 antagonistas que foram eficientes na proteção da planta do tomateiro contra a podridão mole. Então, vocês podem até estar pesquisando, né, o título desse artigo aí na internet, que é muito interessante. Apesar de antigo, mas sempre um manejo utilizando biocontroladores é algo que se deve estudar profundamente, né, e ser aplicado em determinadas áreas, até porque o controle químico feito de maneira incorreta, ele pode trazer sérios malefícios, né, para a área e para a saúde humana. E talvez com antagonistas, né, no caso do biocontrole, isso não aconteça. Isso pode ser uma coisa um pouco mais controlada. Enfim. E o segundo trabalho que eu tenho para apresentar para vocês, que é um manejo interessante dessa doença na cultura do tomateiro, foi esse trabalho aqui, tendo em vista o efeito benéfico, né, da combinação de concentrações de cálcio com biocontroladores. Ou seja, eles sabiam, no caso os pesquisadores sabiam que havia efeito benéfico do cálcio, da concentração de cálcio no combate à podridão mole do tomateiro, ok? E também queriam avaliar, né, sabiam também da importância de biocontroladores para a incidência dessa doença no tomateiro. O que foi que eles decidiram fazer? Juntar as duas formas de controle em uma só. E que foi que eles chegaram à conclusão? Eles chegaram à conclusão de que a combinação de uma quantidade concentrada de 8% de cálcio
mais Rodotorula SP, perdão, Rodotorula SP, coincidência dos dois, utilizando os dois produtos juntos, os dois controladores juntos, houve uma redução de severidade da doença de 93%, mostrando assim a importância desse estudo para o combate pós-colheita, né, a podridão mole do tomate. Então, pessoal, agora para continuar a nossa apresentação, eu vou passar para a Yara, que vai falar para vocês sobre doenças em pós-colheita na cultura do mamoeiro. Obrigado. Darei continuidade à apresentação falando sobre as doenças pós-colheita na cultura do mamoeiro. A importância da cultura. Carica-papai é a espécie mais cultivada em todo o mundo. E o Brasil, ele acaba sendo o segundo produtor mundial e exporta principalmente para a Europa. Os estados que mais produzem mamão aqui no Brasil é a Bahia, Espírito Santo, Paraíba e o Ceará. As doenças do mamoeiro, elas se destacam economicamente porque elas acabam acarretando severas perdas econômicas na produção, na comercialização e na exportação dos frutos in natura, podendo chegar em alguns casos a 100%. Ou seja, vai ser muito nocivo para a economia, porque esses frutos eles acabam sendo impróprios para a comercialização e para o consumo. A importância alimentar. O fruto ele tem altos teores de vitamina A, vitamina B1, B2, vitamina C. Ele tem ação laxante, diurético, digestivo. Tem uso para estabilização de cerveja, amaciantes de carne, cosméticos, tratamento de seda e cortume. As principais doenças pós-colheita. As doenças em pós-colheita são principalmente de 3 tipos, que são as podridões superficiais, as pedunculares e podridões internas do fruto. Aqui eu vou destacar as que são mais importantes, que é a antracnose e a podridão peduncular. A antracnose, a infecção geralmente é iniciada no campo, ou seja, durante os primeiros estágios do desenvolvimento desse fruto já pode ocorrer essa infecção. Aí vai permanecendo o patógeno quiescente até a fase climatérica do fruto. Quando os sintomas já forem mais visíveis, né? Nessa fase climatérica. Aí os frutos e folhas senescentes vão ser infectados, vão ser principalmente no pecíolo. Tanto a planta que cai no solo, como as folhas que estão na planta ou que caem no solo, elas vão representar importante fonte de inóculo de patógeno. E aí a gente sabe que gotas de chuva, respingos de água de irrigação, inseto, vão acabar disseminando esse inóculo. Conídeos germinam produzindo apressório. Então, ao germinar, esses conídeos vão formar apressórios na superfície do fruto, que, como a gente já estudou na parte de fungos, vão acabar penetrando na cutícula a partir desses apressórios, e eles vão permanecer em estado latente até o início da maturação do fruto. Esse fungo, ele sobrevive como saprófita, ou seja, por isso que vai acabar tendo essa disseminação de inóculo a partir de chuva, respingo de água de irrigação, porque esse inóculo vai estar lá no solo, por exemplo. E as condições favoráveis aproximadamente 25 graus Celsius, com alta umidade e temperatura amena, que a gente sabe que é o ideal mesmo para o fungo. A infecção pode ser direta ou através de ferimentos. Como eu disse, né, a partir
do apressório, ele vai acabar entrando no fruto e infectando, ou através de ferimentos que geralmente é no manuseio do fruto mesmo, pós-colheita, ou até mesmo na hora da colheita. E aí as lesões, elas são arredondadas e profundas, a gente pode observar aqui na imagem, arredondada, aqui dá para perceber que está bem, bem fundinha aqui essa parte aqui também. Com a evolução, a gente observa crescimento rosa em camadas concêntricas, a gente está vendo aqui, olha, camadinha rosa, de aspecto gelatinoso. E aí vai evoluir para uma cor mais amarronzada, né? Vai ficar mais escura aqui. E aí o que acontece? Essa parte aqui, ela vai acabar se desprendendo do fruto, se desprendendo da parte sadia do fruto, no caso, e vai deixando o fruto com um buraco. O controle. Algumas medidas de controle, eu vou começar citando aqui pela adubação equilibrada e o manejo de irrigação, que é algo que é fundamental para toda a cultura, né? A eliminação de fonte de inóculo, como eu já tinha dito, né, que fica fonte de inóculo no campo, as folhas caem, os frutos caem, pode acabar deixando lá uma fonte de inóculo. Então, é bom fazer a retirada. Também é importante fazer o manuseio correto desses frutos. A gente tem que evitar ao máximo provocar os ferimentos. Esses ferimentos, eles podem ocorrer tanto durante a colheita como no transporte e armazenamento, então tem que ter muito cuidado, porque eles podem se tornar porta de entrada. A gente também não deve colocar muitos frutos nas caixas de colheita, porque pode acabar amassando e também causando ferimentos para abrir porta de entrada. Não pode deixar o fruto exposto ao sol. Se eles forem armazenados em câmeras frias, tem que ter cuidado com a temperatura para não causar injúria, porque temperatura muito baixa pode causar injúria. Então, acho que a temperatura ideal seria aproximadamente uns 10 graus Celsius. Fazer o tratamento hidrotérmico também é um controle, é um tipo de controle. Esse tratamento hidrotérmico, ele é um tratamento, como a gente pode observar aqui nessa imagem, ocorre a imersão desse fruto em água quente de 48 graus Celsius por 20 minutos e imediatamente você coloca em outro tanque imerso com água fria de 8 graus Celsius aproximadamente, com o mesmo tanto de tempo, 20 minutos. Também é ideal fazer a sanitização das instalações e dos equipamentos, porque se você não limpar, não desinfestar as caixas, equipamentos, pode ter a fonte de inóculo lá. Então, é ideal desinfestar as caixas, equipamentos, os frutos que vêm do pomar serem lavados e desinfestados com cloro. Outro controle é o controle químico no campo, que geralmente é feito com pulverização, mas tem que ter cuidado para não ocorrer toxicidade no fruto. O tratamento químico em pós-colheita, ele também ele é ideal para quando esses frutos forem passarem por mais tempo em viagem, por exemplo, você acaba fazendo primeiramente esse tratamento hidrotérmico e em seguida fazer esse tratamento químico em pós-colheita. Isso vai dar um bom resultado, porque o fruto ele vai demorar para amadurecer e a incidência da doença também vai ser menor. A gente pode observar aqui na imagem o peste, como que ele está, e os outros dois que foram feitos tratamento utilizando bloqueadores de etileno, ele não está em um estado ruim.
Outro tratamento químico em pós-colheita muito utilizado é a utilização de óleos essenciais. E outra forma de controle é a resistência genética. Na verdade, o mamoeiro, no geral, ele sempre será suscetível à antracnose, só que tem umas cultivares que elas são mais suscetíveis que outras. Então, é ideal utilizar as que a gente sabe que não é tão suscetível assim, para não causar muito dano. Aqui temos um exemplo de um artigo, que nesse artigo fala sobre óleos essenciais no controle pós-colheita do coletótropo. O que acontece é que, como eu tinha dito, né, no slide passado, os óleos essenciais é um tipo de controle. E aí, esse artigo, ele não é tão atual assim, ele é de 2009, mas ele é só para comprovar que existe mesmo essa forma de controle e é uma forma eficaz, né? Eu vou até dar uma lida aqui no resumo, fala aqui que os subprodutos de plantas medicinais têm sido estudados com alternativa para o controle de doenças de plantas visando amenizar ou reduzir o uso abusivo de agrotóxicos, principalmente em condições pós-colheita. O objetivo é avaliar in vitro e in vivo o controle desse agente causal da antracnose pós-colheitas por óleos essenciais. Por exemplo, aqui, eucaliptos, e é isso, é só um artigo para provar que esse controle, que existe estudos a respeito desse controle, que esse controle é utilizado, né? É um controle alternativo, utilizando plantas medicinais. E aqui a gente tem um outro artigo, ele é mais atual, ele é de 2014, e fala sobre a redução da antracnose e a podridão seca pós-colheita em mamão por hidrotermia, que foi o que eu tinha falado, né, mais cedo, sobre colocar os frutos imersos em água quente. Mas aqui, nesse caso, foi diferente, né, porque eles estavam testando, fizeram alguns testes com o grau Celsius, a mesma proporção de 48 graus Celsius, só que foi meio que, como que eu posso dizer? Foram testados, né, outros parâmetros aqui em relação ao tempo, em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 e 30 minutos, né? Aí, o outro foi de 44, 46, 48 e 50 graus Celsius por 20 minutos. Então, teve vários ensaios, né? Mas é só para comprovar que esse controle é feito, tá? É testado, outras formas para tanto de temperatura quanto de tempo para ver a eficácia desse controle que é a hidrotermia. A outra doença que a gente vai citar aqui é a podridão pendicular. A que eu acabei escolhendo foi a do... Porque, assim, a podridão pendicular tem várias podridões da pós-colheita, né? E essa daqui, ela é com a agente Ascosta caricae, que é da etiologia, que a sua etiologia aqui fala que o fungo coloniza folhas senescentes e pecíolos. Então, é basicamente parecida com a antracnose. Mas aí, aqui fala que os conídeos e os ascósporos, eles são depositados na superfície dos frutos durante as chuvas e vão permanecer lá até ocorrer ferimento. Então, ao contrário da antracnose, ela só vai começar a infectar
quando aparecer algum ferimento para ela penetrar nesse fruto. Ela não vai formar pressórios. E aí, em relação às condições favoráveis, se ela estiver em condições favoráveis, vai ter uma rápida colonização durante o armazenamento. Por que durante o armazenamento? Porque geralmente esses ferimentos eles vão ocorrer justamente quando você vai fazer da colheita até o armazenamento, que é o período que vai ter o manejo da cultura. Então, vai abrir essa porta de entrada. Então, se tiver em condições favoráveis, essa colonização vai ser bem rápida durante o armazenamento. Deixa eu ver aqui. A sintomatologia. A sintomatologia, como mostra aqui na imagem, vão ter pequenas pregas na superfície do fruto. E aqui a gente vê umas pequenas pregas. Vai ter lesões com margens translúcidas, marrons, como a gente vê aqui nessa imagem, essas lesõezinhas bem na margem mesmo, meio translúcidas, e o tecido vai ficar preto, rugoso e seco, como a gente vê aqui. Ele está bem rugoso, que é essas preguinhas, né? Preto, rugoso e seco. O controle. O controle geralmente também é feito o mesmo tipo de controle que é utilizado no controle da antracnose. Pode ser feito os mesmos processos. Porém, a redução do inóculo e a aplicação de fungicidas são os mais eficientes para essa podridão. E aqui eu trouxe um artigo que ele fala sobre o tratamento hidrotérmico no controle de podridão pendicular, como eu já havia falado sobre a outra doença. O tratamento hidrotérmico é aquele que você coloca lá os frutos na água quente, em temperatura de 48 graus, mais ou menos. E já esse artigo aqui, ele é mais atual, ele é de 2018. E ele também é só para demonstrar que esse controle ele está sendo feito, né? Ele tem estudos a respeito. E é isso. Aqui temos as referências do nosso trabalho. E muito obrigada. Qualquer dúvida na aula das dúvidas, vocês tirem com a gente.